Não somos o que sentimos, e sim o que acreditamos. É isso que nós somos. Hebreus 10:38 diz: mas o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, não me agradarei dele. Vou ler novamente, para ficar gravado na tábua do seu coração. Mas o meu justo, e somos justos, irmão, porque fomos justificados pelo Senhor. Meu justo, você é justo, porque nós fomos justificados pelo Senhor. Viverá pela fé, e se ele retroceder, não me agradarei dele. Quero falar sobre essa questão dos sentimentos. Você já percebeu como os sentimentos mudam o tempo todo? Quem já percebeu isso aqui? Amém? Nós, em todo tempo, baseado nessa questão do sentimento, os sentimentos eles mudam todo dia, em todo tempo. Tem dia que a gente acorda animado, confiante. Tem dia que a gente acorda que nem um leão. A gente quer ir para cima, a gente quer resolver tudo de uma vez, né? Tem pessoas que estão vivendo desafios na sua vida, e tem dia que elas acordam e elas querem resolver tudo de uma vez. Mas existem outros dias que a gente, parece que a tristeza bate a gente, e a gente fica inseguro, a insegurança toma conta da gente. Tem dia que a gente amanhece bem, mas tem dia que a insegurança toma conta da gente e parece que nada mais faz sentido. Eu não sei se isso já aconteceu com você, mas já aconteceu diversas vezes comigo. Tem dia que você amanhece um leão, tem dia que você amanhece alguém como se estivesse com muito medo, que nada mais faz sentido. E esse é um grande problema. O problema é ser deixado, né? A gente ser deixado, ser levado pelos sentimentos. Esse é o grande problema. Porque os sentimentos eles não são seguros. Hoje, infelizmente, nós vivemos uma cultura que exalta as emoções como se elas fossem bússolas. Nós vivemos uma cultura onde as emoções elas são colocadas num pedestal e elas, para algumas pessoas, se tornam bússola, direção. E alguns dizem, se eu sinto, é real. Se eu não sinto, acabou. Se eu sinto, está acontecendo. Se eu não sinto, não está acontecendo. Se eu estou sentindo Deus, então, Deus é real. Se eu não estou sentindo Deus, Ele não existe. Ele se afastou. Então nós vivemos uma cultura onde os sentimentos muitas vezes deturpam a nossa visão em relação a algumas coisas. O sentimento muitas vezes nos leva para lugares que nós não queremos. E a Bíblia nos traz um chamado diferente, um chamado radical. Diga assim comigo, um chamado radical. Qual é o chamado da Bíblia? O justo viverá pela fé. O justo viverá pela fé. Ou seja, quem nasceu de novo não vive por emoção, mas vive por convicção. Estou pregando para alguém aqui nessa noite? Eu vou repetir. Quem nasceu de novo não vive por emoção, por sentimento, mas vive por convicção. Não anda por vista, mas anda por confiança. Não anda, né? Não é guiado pelo que sente, mas é guiado pelo que crê. E essa é a diferença em uma vida, né, de um cristão, na vida de um cristão. Essa é a diferença na vida de um cristão. Essa é a diferença daqueles que creem no Senhor. Nós não podemos viver uma vida superficial, mas nós precisamos viver uma vida sólida em Deus. Sentimentos são como ondas. Eu já falei isso aqui. Sentimentos são como ondas que vêm e vão. Sentimentos, eles vêm na nossa vida e eles são como ondas que vêm e vão. Mas a fé é como uma rocha. A fé, ela é firme, ela é constante, ela é segura.
E o Espírito Santo te trouxe nessa noite aqui para renovar a sua fé. Porque a fé, ela é constante, a fé é firme, a fé é segura, e é nesse ambiente que Deus quer que nós estejamos. Eu preciso dizer isso nessa noite para você. Você não é o que você sente, você é o que você acredita. E nós precisamos acreditar naquilo que a palavra de Deus nos diz. Nós precisamos acreditar naquilo que a palavra do Senhor nos diz. A sua identidade não está nas suas emoções, porque emoções, como eu disse, mudam a todo tempo. Mas a sua identidade está firmada na palavra de Deus, ou pelo menos deveria. A nossa identidade está firmada na palavra de Deus, porque é através da palavra de Deus que nós vamos entender qual é realmente a nossa identidade. Por isso, eu quero trazer para vocês pelo menos 3 ensinamentos sobre isso. De forma muito rápida e objetiva, eu quero trazer 3 ensinamentos nessa noite sobre essa questão de sentimento e fé, fazendo esse paralelo. Primeira coisa que nós precisamos entender: os sentimentos mudam, mas a verdade de Deus permanece. Só os irmãos aqui da frente entenderam, eu vou repetir. Os sentimentos mudam, mas a verdade de Deus permanece. A palavra de Deus permanece. O Senhor Jesus um dia falando com os seus discípulos, ele diz assim: ó, passarão os céus e a terra, porém as minhas palavras não passarão. E essa palavra é confiável. A palavra do Senhor é confiável. Nós vivemos em tempo em que as pessoas tomam decisões importantes na sua vida baseada em sentimentos. Nós vivemos num momento da história, do tempo, onde que as pessoas elas tomam decisões e muitas vezes baseadas nos sentimentos, aquilo que ela está sentindo. Ela sentiu tristeza, ela se isola. Ela sentiu dúvida, ela desiste. Sentiu dúvida, desiste do chamado, para. Isso é viver por sentimento. Nós vivemos num tempo onde as pessoas vivem por sentimento. Então, se ela sentiu uma dúvida, ela desiste do chamado. Se ela sentiu medo, ela paralisa. E eu vim aqui nessa noite pregar para você que você precisa continuar, apesar do medo, apesar das inseguranças. Você precisa continuar, porque existem promessas sobre a nossa vida. E uma das promessas que Jesus fez para a minha vida e para a sua vida, para que a gente possa vencer o medo, é que Ele estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Essa é uma promessa sobre a nossa vida de Jesus. Então você precisa prosseguir. O que algumas pessoas fazem? Quando elas estão com medo, elas paralisam. Medo do novo, medo de alguma coisa, elas paralisam. Então o problema de você viver por sentimentos é que os sentimentos são inconstantes. O problema de você viver por aquilo que você sente hoje pode ser muito perigoso, porque o que você sente hoje pode ser algo que você não sente amanhã. É muito perigoso viver nesse lugar. A sua vida não pode ser guiada por sentimentos. Eu e você não podemos ser guiados por sentimentos. Nós não podemos entregar o leme, o volante da nossa vida apenas aos sentimentos. Nós precisamos viver por fé. Enquanto os sentimentos são esse lugar instável, a fé, por outro lado, ela é esse lugar estável, que não depende daquilo que você sente, porque a fé se firma em quem Deus é e no que Ele disse. Fala para alguém que está do seu lado, em nome de Jesus, diga para ele assim: a fé se firma em quem Deus é e no que Ele disse. Entre sentimento e o que Jesus disse, eu fico com o que Ele disse. Quem está me entendendo nessa noite? Eu fico com o que Ele disse. É por isso que o escritor disse aqui, ó: o justo não vive
pelo que sente, ele vive pela fé. Eu fiz algumas anotações enquanto estava estudando a palavra de Deus, e uma das anotações que eu fiz é: sentimentos podem até ser verdadeiros, mas nem sempre são a verdade absoluta. Sentimentos podem até ser verdadeiros, mas nem sempre, ou na maioria das vezes, não são a verdade absoluta. A fé não depende de como você se sente, mas depende de quem Deus é. Eu tenho fé nesse Deus poderoso, que tem todo o poder. Então assim, pastor, você está dizendo que eu preciso negar os sentimentos? Não, não é isso. Eu não estou dizendo aqui que você precisa negar os sentimentos. Mas o que eu estou dizendo é que você não pode ser governado por eles. Quem está me entendendo nessa noite? Eu não estou dizendo para você ignorar os sentimentos, mas o que eu estou dizendo é que você não pode ser governado por eles. Você não pode ser governado por sentimentos. Segundo ponto, a fé precisa liderar, e os sentimentos precisam seguir. A fé precisa liderar, e os sentimentos precisam seguir a fé. Na vida cristã, meus irmãos, guarde isso no seu coração. Como eu já falei, os sentimentos são passageiros. Fala para alguém que está do seu lado: os sentimentos são passageiros. E a fé, ela precisa ser o volante. A fé precisa estar na frente. Se você deixar a fé dirigir a sua vida, eu estou pregando sobre fé nessa noite. Se você deixar a fé conduzir a sua vida, dirigir a sua vida, você chega no destino. Se você deixar a fé conduzir a sua vida e não os sentimentos governarem, você chega no destino. Agora, se você colocar os sentimentos no volante, na frente da fé, prepare-se para viver acidentes no meio do percurso. E muitas vezes acidentes muito feios, que vão deixar você muito machucado, muito ferido, muito ferido. Porque nós não podemos colocar os sentimentos acima da fé. A fé, ela precisa liderar. A fé, ela precisa estar no controle. A fé em Deus precisa estar na frente. E os sentimentos vêm seguindo a fé. Sentimentos são pecados, pastor Mário? Você está dizendo que os sentimentos são pecados? Não, não é isso. Mas eles são perigosos, se tomam o lugar da fé. E você precisa ter esse cuidado. A fé foi feita para liderar. Fala para alguém que está do seu lado assim: a fé foi feita para liderar. E os sentimentos para acompanhar. A fé, ela foi criada, por Deus, porque nem fé a gente consegue ter por nós mesmos, até fé a gente precisa de Deus. Mas ela está na nossa vida para que ela possa liderar, e não os sentimentos liderarem. Davi, ele é um exemplo clássico disso. Davi, ele não ignora os sentimentos. Salmo de número 42, se puder colocar na tela. Salmo de número 42, você vê que Davi, ele sentia tudo o que estava acontecendo com ele. Era um momento difícil da vida dele. Mas apesar de sentir, apesar de ter sentimentos, Davi escolheu crer. Davi escolheu acreditar no Senhor. O Salmo de número 42 nos revela isso. Ele diz assim, por que, ele pregando para ele mesmo: por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que está tão perturbada dentro de mim? Aí ele prega para ele mesmo: espere em Deus, pois ainda eu o louvarei. Aleluia. Prega para você mesmo assim, bate no peito em nome de Jesus. Prega para você mesmo, diga assim: espere em Deus. Fala o teu nome: espere em Deus, porque ainda eu o louvarei. Você consegue crer nessa verdade? Isso é fé, meu irmão. Se é para Jesus, aplauda Ele nessa noite. Aleluia. Isso é fé. Nós não ignoramos os sentimentos. Davi não está ignorando os sentimentos. Nós temos sentimentos.
Ele não ignora os sentimentos, mas ele prega para ele mesmo: eu um dia ainda louvarei ao Senhor. Eu sei que o meu Deus há de se levantar em meu favor, e Ele vai abençoar a minha vida em nome de Jesus, porque eu creio nele. Eu creio nele, é o meu Redentor. Então assim, Davi, ele tem sentimentos, mas ele não se rende aos sentimentos. Ele não se entrega aos sentimentos. Davi, ele prega para ele mesmo, ele confronta a sua alma, dizendo, né, que o que está no comando da vida dele não é os sentimentos, mas é a fé. Ele continua acreditando nesse Deus. Ele está dizendo: olha, que quem governa a minha vida não é os sentimentos, mas é a minha fé. Quem governa a minha vida é o Senhor. Ele que está no controle da minha vida. O que é isso, pastor? Isso é maturidade espiritual. Diga para o seu irmão: isso é maturidade espiritual. Pastor, então você está dizendo que eu tenho que fingir? Não, não é fingir que está tudo bem. Não é fingir que está tudo bem, não é isso. Não estou dizendo para você ser um personagem, não estou dizendo para você ser um ator. Não, é maturidade espiritual. Não é fingir que está tudo bem, é escolher crer. Não, você não pegou isso aqui, pega isso aqui em nome de Jesus. Não é fingir que está tudo bem, é escolher crer no Senhor. É escolher crer que esse Deus é poderoso, quando tudo aqui dentro diz o contrário. E não só aqui dentro, ao redor também. É escolher crer, quando tudo ao meu redor e tudo aqui dentro está dizendo o contrário. Porque tem dias na nossa vida, irmão, que é só misericórdia, sim ou não? Tem dias na nossa vida que a gente não quer orar, que a gente não quer buscar a Deus. Tem dias na nossa vida que a gente não sente vontade de orar, irmão. Isso já aconteceu com você? Não precisa levantar a mão não, que eu não quero expor ninguém. Mas tem dia que a gente não sente vontade de orar. Mas a fé faz você pensar, faz você se posicionar. Eu oro porque eu preciso, eu oro porque eu creio, eu oro não porque eu estou com vontade, mas eu oro porque eu preciso me relacionar com esse Deus. Isso é fé, irmão. Eu não oro porque eu estou com vontade, eu oro porque eu preciso. Tem dia que você vai ter que orar sem vontade mesmo. É que nem beber água sem vontade, mas você vai ter que orar sem vontade mesmo, porque você sabe que você precisa do Senhor. Você sabe que você precisa de Deus. Tem dias, irmão, que às vezes você não sente que Deus está por perto. Mas aí vem a fé dizendo para você: Ele prometeu estar com você todos os dias da sua vida. Ele não mente, Ele não mente, Ele não mente, Ele está com você. A fé começa a pregar aqui dentro do nosso ser, dizendo para nós: se humilha, busca mais. Tem dias que você não quer olhar nem na cara de alguém, e principalmente de alguém que te feriu. Mas a fé vai pregar dentro de você que você precisa perdoar, que você precisa perdoar, que você precisa amar. A fé vai pregar dentro de você, e você vai decidir: eu decido perdoar. Coloca a mão no coração e diga assim: eu decido perdoar. Porque a fé em Deus me torna alguém perdoador. E me torna alguém perdoador porque eu fui perdoado. Quantos foram perdoados aqui? Quantos foram perdoados aqui? Nós fomos perdoados. Nós fomos perdoados pelo Senhor. Então, irmão, a fé é isso. A fé não é um sentimento forte, mas é uma decisão firme. A fé não é sentir que Deus está no controle. Guarda isso no teu coração. Se quiser anotar para depois jogar lá no Instagram. A fé não é sentir que Deus está no controle. Porque às vezes você não vai sentir nada. E não significa dizer que Deus não está no controle da sua vida. Ele está no controle da sua vida. Então a fé não é sentir que Deus está no controle. A fé é viver como alguém que crê que Deus está no controle. Que Deus está no controle. Isso vai fazer você avançar. Isso vai fazer você prosseguir. E esse é o segredo de uma vida cristã firme. Mesmo não sentindo nada muitas vezes,
nem mesmo um arrepio. Você saber que Deus está no controle da sua vida. Você sabe que quem manda na sua vida não são os sentimentos, mas quem está no controle da sua vida é Deus. E você tem esse entendimento através da fé. Você tem esse entendimento através da fé. Então, quando a fé lidera, diga isso comigo, quando a fé lidera, os sentimentos obedecem. Mas quando os sentimentos lideram, a fé se apaga. Que Deus tenha misericórdia de nós, e que nós venhamos continuar tendo fé no autor e consumador da nossa fé. Terceiro ponto, sua identidade não está nos sentimentos, mas naquilo que você crê em Cristo Jesus. Eu vou repetir, sua identidade não está nos sentimentos, mas naquilo que você crê em Cristo Jesus. Uma das maiores mentiras que Satanás tenta lançar nas nossas mentes é que nós somos definidos por aquilo que nós sentimos. Essa é uma grande mentira de Satanás. Essa é uma grande mentira de Satanás. Satanás muitas vezes ele sopra, ele lança dardos inflamados na nossa mente, porque a nossa mente é um campo de batalha. E ele lança dardos como dizendo para nós, dizendo assim, olha, se você se sente fraco, então você realmente é fraco. Desista de tudo, joga tudo para cima, chuta o pau da barraca e sai fora da presença de Deus. Se você se sente sujo, então você não é perdoado. É isso que Satanás em todo tempo está dizendo. Se você se sente sujo, não existe solução para a sua vida, não existe perdão para a sua vida. Se você se sente sozinho, você está abandonado. Se todo mundo te abandonou, você agora está abandonado, você não tem ninguém. Essas são mentiras de Satanás. Essas são mentiras de Satanás sobre a nossa vida. E a palavra de Deus, ela vem para combater essas mentiras. Fala para o irmão que está do seu lado assim, a palavra de Deus, ela vem para combater essas mentiras. E uma das verdades que nós encontramos lendo a palavra de Deus, e que coloca as mentiras de Satanás por terra, é aquilo que está escrito em 2 Coríntios, capítulo de número 5, versículo de número 17. Se algo te perturba em relação ao teu passado, essa palavra ela vem como uma flecha no nosso coração, ela vem como cura em nossos corações, dizendo, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram, e eis que tudo se fez novo. Eu vim gritar nessa noite, para você ouvir, que existem realidades da palavra de Deus, que são cura para a nossa vida. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. Você não é o que você sente, você é o que Deus declarou sobre a sua vida. Nós somos o que Deus declarou sobre a nossa vida. E o que é que nos conecta com essa verdade? A fé. O que nos conecta com essa verdade, irmão, é a fé, porque você precisa crer naquilo que está escrito. Você não pode ler a Bíblia apenas como um livro comum. A Bíblia é o único livro que você lê na companhia do autor, que você chama ele para você ler junto com ele. Então a única forma de você se conectar com essa verdade é através da fé. Você começa ali lendo e aquilo vai falando com você. Eu não sei se isso já aconteceu com você, mas quantas vezes a gente está lendo ali a Bíblia, eu estou lendo a Bíblia e de repente as lágrimas começam a cair. Porque você está se conectando com aquela verdade que está ali escrita. Gideão, por exemplo, ele se sentia o menor da casa dele. Gideão se sentia alguém fraco. Gideão estava escondido no lagar. O sentimento dele era de alguém que era pequeno, indigno, medroso, incapaz.
Mas foi isso que Deus falou em relação a ele? Foi isso que Deus falou? Que ele era fraco, que ele era incapaz? Foi isso que Deus falou, igreja? Deus não tratou Gideão pelo que ele sentia. Deus tratou Gideão por aquilo que ele via nele, aquilo que ele enxergava nele, porque Deus enxerga além daquilo que você enxerga. Deus tratou Gideão por aquilo que enxergava ele, dizendo: olha, tu está aí achando que tu é medroso, mas eu te enxergo como alguém valente, eu te enxergo como alguém corajoso. E tem mais uma coisa, eu sou contigo. Chacoalhe alguém que está do seu lado em nome de Jesus, diga para ele assim: o Senhor é contigo, o Senhor é contigo. Homem valente, mulher valente, o Senhor é contigo. Fala isso para alguém, profetiza sobre a vida de alguém nessa noite: o Senhor é contigo, o Senhor é contigo, o Senhor é contigo. Varão valoroso, varoa valorosa, o Senhor é contigo, o Senhor é conosco, o Senhor é contigo. Então a fé de Gideão não nasceu no momento em que ele sentiu coragem. Não é isso. A fé de Gideão, ela nasce no momento em que ele acredita naquilo que Deus disse que ele era. Isso é identidade. A fé de Gideão cresce, ele avança para um próximo nível, quando ele acreditou naquilo que Deus disse. Naquilo que Deus disse que ele era. Você percebe que Gideão ele só avança a partir do momento que ele acredita naquilo que Deus diz. Então, se Deus está dizendo, então eu vou prosseguir. Se Deus está falando, então eu vou prosseguir. Quem tem uma palavra tem tudo. Quem tem uma palavra de Deus tem tudo. Isso não é jargão de pregador não, irmão. Quem tem uma palavra de Deus, irmão, tem tudo. Ele começa a se mover a partir de entender a sua identidade por meio daquilo que Deus falou. Por meio daquilo que Deus estava falando. A sua identidade muda quando a sua fé se alinha com a palavra de Deus. A minha identidade, eu entendo a minha identidade quando a minha fé se alinha àquilo que Deus está falando, e não com as emoções. Não com as emoções. Os sentimentos, eles tentam nos definir o tempo todo. Os sentimentos, eles tentam definir quem você é. Mas a fé em Cristo vai te revelar quem você realmente é nele. E quem você é, pastor Mário? Quem nós somos? Nós somos filhos amados. Nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus, o nosso Senhor, por aquele que nos amou primeiro. Nós somos alguém que carrega essa verdade. E quando nós cremos essa verdade, nós avançamos. Nós entendemos a nossa necessidade, porque a palavra de Deus é quem vai nos guiar. Quando a gente se sentir fraco, quando a gente se sentir cansado, e não os sentimentos. É a palavra de Deus que vai nos guiar para a gente prosseguir, para a gente avançar, quando nós estivermos diante dos desertos da vida. Porque não tem como eu falar para você que você não vai enfrentar os desertos da vida. Em algum momento você vai enfrentar os desertos da vida. Em algum momento você vai ser traído, em algum momento você vai ser enganado, enganada, mas você não pode parar, você precisa continuar a sua jornada em Cristo. E é firmado na palavra que você vai conseguir avançar quando você estiver fraco. Porque é a palavra que vai dizer, muitas vezes para mim e para você, aquilo que está escrito em Joel, capítulo de número 3, versículo de número 10. Diga ao fraco que eu sou forte. Diga ao fraco que eu sou forte. Diga ao fraco que eu sou forte. E é esse Deus forte que está na minha frente e na sua frente. É esse Deus forte. É a palavra de Deus que vai, muitas vezes, nos levantar dizendo para nós algumas coisas para a nossa vida que vão nos trazer direcionamento quando nós estivermos perdidos. Nós vamos olhar para a palavra e nós vamos ver que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ele não é mais um caminho, Ele é o único caminho. Ele é a verdade e Ele é a vida. Quando você olha para a palavra, você muitas vezes não se sente valorizado por algumas pessoas, apesar de eu achar que você
que nós precisamos crescer nessa questão? Porque tem pessoas que vivem se preocupando com aquilo que acham em relação a ela. E nós precisamos crescer nessa área. Mas mesmo, Deus é tão bom, misericordioso, mesmo muitas vezes se sentindo nesse lugar onde nós achamos que não estamos sendo valorizados por alguém, Deus, Ele fala ao nosso coração através da sua palavra. Ele fala ao meu e ao seu coração que Ele entregou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Você tem valor. Você tem valor. Se as pessoas não te valorizam, Cristo te valoriza. Ele se entregou por mim e por você naquela cruz, por amor, por amor. Então nós não podemos acreditar apenas naquilo que sentimos. Nós não podemos caminhar nesse lugar. Nós vivemos numa geração que acredita apenas no que sente. Apenas no que sente. Isso é muito perigoso. Se sente medo, então você já logo entende que você é fraco. Não, você não é fraco. Sentir medo, irmão, não é fraqueza. Nós muitas vezes vamos sentir medo. Já falei para vocês aqui, já abri meu coração diversas vezes para você. Já senti vários tipos de medo. E uma das coisas que eu sinto mais medo mesmo é eu mesmo. Eu mesmo, porque o nosso pior inimigo somos nós mesmos. Nós sentimos medo e ao longo da caminhada nós vamos sentir medo, mas não significa dizer que você é fraco, que você é fraca. Você tem um Senhor que está na sua frente, que você pode caminhar além do medo, que você pode continuar prosseguindo além do medo. Se a gente sente tristeza, então a vida está arruinada. Se a gente sente solidão, significa dizer que Deus nos abandonou. Não, 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 não. Deus não nos abandonou quando você se sente muitas vezes sozinho, sozinha, porque às vezes parece que a gente está rodeado de tantas pessoas, mas parece que não tem ninguém. E às vezes a gente se sente sozinho. Mas eu vim declarar aqui nessa noite que você não está sozinho. Que você não está sozinha. O Espírito Santo está com você. O Senhor está com você. Ele não te abandonou. O justo, irmão, vive pela fé. Chacoalha alguém que está do seu lado até ele dar uns 1000 glória a Deus. 1000 glória a Deus e parece assim: o justo vive pela fé. O justo vive pela fé. O Senhor está nos chamando a essa maturidade espiritual, irmão. A nós sermos maduros. Chega de viver como refém dos sentimentos. Chega de viver como refém de um coração instável. Chega de medir a sua fé pelos sentimentos. Chega disso. Deus está dizendo chega. Chega de deixar as suas emoções decidirem por você, decidirem a sua identidade. Chega, irmão. Chega disso. Você não é o que sente. Você é aquilo que Deus declarou que você é através da palavra dEle. Nós não somos aquilo que sentimos, nós somos aquilo que Jesus declarou através da palavra dEle. E hoje Jesus está nos convidando novamente a viver pela fé. A viver pela fé. É a fé que vai fazer você se levantar. É a fé que vai fazer você avançar. É a fé que vai fazer você declarar, mesmo cansado, mesmo cansada, mesmo chorando. É a fé que vai fazer você declarar. É a fé que vai fazer você avançar. É a fé, irmão. Mesmo cansado, mesmo cansada. Por quê? Porque eu não sou o que eu sinto. Eu sou aquilo que Deus diz que eu sou. A fé vai fazer você orar, mesmo sem vontade de orar. A fé vai fazer você adorar. A fé vai fazer você servir. A fé vai fazer você avançar. A fé vai fazer você continuar, mesmo sem sentir nada. É a fé. A fé, ela nos coloca de pé. Porque o justo viverá pela fé. A fé nos sustenta, a fé transforma, a fé move. Estou pregando para alguém aqui nessa noite.
A fé move, a fé move. Eu declaro que a fé vai mover grandes coisas na sua vida em nome de Jesus, porque a fé move. A fé, ela faz algumas coisas acontecerem na nossa vida de maneira inexplicável. A fé faz você aguentar o deserto. A fé faz você passar pelo deserto, mesmo chorando, mesmo cansado. A fé te sustenta. E eu quero declarar nessa noite que esse deserto vai mudar na sua vida em nome de Jesus. Deus vai mudar o quadro da sua vida em nome de Jesus. Eu quero declarar isso em nome de Jesus sobre a sua vida. Se puder abrir para mim, 2 Reis, capítulo de número 3, versículo de número 8. Puder colocar para mim aqui, em nome de Jesus. Porque eu quero contextualizar isso. Eu quero liberar uma palavra profética sobre a sua vida em nome de Jesus. Deus vai mudar esse deserto, Deus vai mudar essa situação em nome de Jesus. E nós cremos isso através da fé, em nome de Jesus. Eu quero declarar isso sobre a sua vida. O versículo de número 8, do capítulo de número 3 de 2 Coríntios diz assim: perguntou, por qual caminho atacaremos? Respondeu Jorão, pelo deserto de Edom. Então o rei de Israel partiu com os reis de Judá e de Edom. Depois de uma marcha de 7 dias, já havia acabada a água para os homens e para os animais. E então exclamou o rei de Israel dizendo: e agora? Será que o Senhor ajuntou a nós os 3 reis para nos entregar nas mãos de Moabe? Mas Josafá perguntou: será que não há alguém aqui, um profeta do Senhor, para que possamos consultar o Senhor por meio dele? Um conselheiro do rei de Israel respondeu: Eliseu, filho de Safate, está aqui. Ele era auxiliar de Elias. Josafá prosseguiu: a palavra do Senhor está com ele então. Então o rei de Israel, Josafá e o rei de Edom foram falar com ele. Eliseu disse ao rei de Israel: não tenho a ver com você, nada tenho a ver com você. Vá consultar os profetas de seu pai e de sua mãe. Eliseu está bravo aqui. Mas o rei de Israel insistiu: não, pois foi o Senhor que nos ajuntou a nós, esses três reis, para entregar-nos às mãos de Moabe. Então Eliseu disse: juro pelo nome do Senhor dos exércitos, a quem sirvo, que se não fosse por respeito a Josafá, rei de Judá, eu não olharia para você, nem mesmo lhe daria atenção. Ou seja, Eliseu está dizendo assim: ó, se não fosse pelo rei Josafá, nem na tua cara eu olharia. E ele diz assim: mas agora, traga-me um arpista, alguém que toca, minha filha, em nome de Jesus. Isso, toca, filha, em nome de Jesus. Aleluia, porque em ambientes de adoração, aleluia, ambientes de adoração, o Senhor se manifesta. Ele diz assim: ó, me traga um arpista, me traga alguém que toque, me traga alguém que toque. E eles começam a tocar, e o poder do Senhor veio sobre Eliseu, e ele disse: assim diz o Senhor, cavem muitas cisternas nesse vale, pois assim diz o Senhor, vocês não verão vento nem chuva, contudo esse vale ficará cheio da água, e vocês e seus rebanhos e seus outros animais beberão, mas para o Senhor ainda é pouco, Ele também lhes entregará Moabe nas suas mãos. 3 reis. Quantos reis eu disse? 3 reis. Numa direção errada. Eles estão indo numa direção errada. Eles resolveram se unir para atacar um inimigo chamado Moabe, os moabitas. E quando eles estão caminhando, eles se perdem. Eles vão parar num deserto, num lugar seco, árido. Eles estão indo em direção à batalha, eles transitam pelo deserto, eles se perdem. E quando eles se perdem, já estão há 7 dias perdidos. Eles estavam caminhando em direção a uma batalha, agora a água deles acaba. E quando a água acaba, Jorão, que era filho de Acabe e Jezabel, é por isso que Eliseu falou assim: olha, se não fosse por Josafá, nem na tua cara eu olhava. Porque imagina, filho de Acabe e Jezabel, Jorão, ele começa a se desesperar. O que a gente vai fazer? O que vai acontecer? Uma viagem de guerra em que eles estavam indo,
se torna agora um desespero. Eles ficam desesperados por quê? Porque eles não têm água, eles ficam perdidos, porque agora eles não têm água. Então a questão agora não é mais enfrentar Moabe, a questão agora é sobreviver. A questão agora é que eles precisam de água. Onde encontrar água? Onde encontrar água? Eles se desesperam, eles ficam desesperados. E nesse momento que eles estão desesperados, o rei Josafá, que deu algumas mancadas, deslizou, mas era crente. Josafá, ele diz assim: tem alguém aqui? Tem algum homem de Deus aqui? Ele diz: tem Eliseu, filho de Safate. Ele andava com Elias. Então é ele que nós vamos consultar, porque é profeta. Ele tem uma palavra para nós. É ele que nós vamos consultar. E aí eles se levantam e vão em direção a Eliseu. E aí Eliseu faz tudo o que eu falei para vocês. Ele ignora Jorão, mas ele atende aqueles reis em consideração a Josafá. E eles chegam diante de Eliseu. E agora Eliseu, ele começa a dizer: olha, eu preciso de um arpista. Tem um arpista aí para adorar a Deus? Tem alguém para adorar a Deus? E no momento que a harpa começa a tocar, aquela atmosfera vai mudando. No momento que a harpa começa a tocar, aquela atmosfera vai mudando. No momento que eles começam a adorar, agora já não importava mais os 50 graus do deserto, agora já não importava mais a sede, a boca deles agora que estava seca não importava mais. A Bíblia diz que enquanto eles adoravam, o ambiente mudou. 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 Os músicos já podem vir, porque enquanto eles adoravam, o ambiente ia mudando. Enquanto eles adoravam, o ambiente ia mudando. Enquanto a harpa tocava, o ambiente ia mudando. O ambiente ia mudando, o ambiente ia mudando. Ele está aqui. Nós precisamos crer nele. Nós não somos movidos pelos nossos sentimentos, nós somos movidos pela fé. A adoração muda o ambiente. Fala isso para alguém, diga para ele assim: a adoração muda o ambiente. Não, diga mais forte, diga para ele assim: a adoração muda o ambiente. Diga para ele assim: ei, o que você veio fazer aqui? Se você veio adorar a Deus, em nome de Jesus, libera o teu grito de adoração, exalte a esse Deus em nome de Jesus, porque nós estamos aqui para adorá-lo. Aleluia! Em ambiente de adoração, aleluia, a cura, a restauração, a renovo. Deus se manifesta no ambiente de adoração. O poder de Deus se manifesta. E o profeta começa a liberar algumas profecias. No ambiente de adoração, Eliseu se levanta e diz: amanhã, aleluia, amanhã, comecem a abrir covas. Tem uma coisa: não vai chover, não vai ter vento, mas a água vai chegar. A água vai chegar. Não vai chover, não vai ter vento, mas a água vai chegar. Não vai chover, não vai ter vento, mas a água vai chegar. A resposta vai chegar. Dá um salto dessa cadeira em nome de Jesus. Você vai ver. Sabe o que Eliseu está dizendo? Ele está dizendo assim: você vai ver, mas não vai ter como explicar. Pega isso em nome de Jesus, irmão. A água vai chegar, vai vir, você vai ver. Não vai ter como explicar, mas vai chegar, vai chegar, vai chegar. O de repente de Deus vai chegar. E aí sabe o que acontece no ambiente onde a palavra de Deus está sendo pregada? Aqueles homens começam a ter fé novamente. Aqueles homens começam a acreditar novamente. Eu imagino eles dizendo um para o outro: é amanhã, é amanhã. Fala para o seu irmão, em nome de Jesus, diga para ele assim: é amanhã, irmão, é amanhã, é amanhã, vai chegar, em nome de Jesus. Diga para ele assim: amanhã vai ser diferente.
Fala para ele, profetiza para alguém que está do seu lado: amanhã vai ser diferente, amanhã vai ser diferente, amanhã vai ser diferente. Não vai ter barulho, não vai ter chuva, não vai ter vento, mas Deus vai se manifestar. Só faz uma coisa: continua cavando, continua cavando, continua cavando, continua cavando, continua cavando, continua cavando, continua cavando. Fala para alguém que está do seu lado: não para, meu irmão, não para, meu irmão, não para, não para, pelo amor de Deus. Continua, continua. Nós não vivemos pelo que sentimos, nós vivemos pela fé em Jesus. Eles pegaram a enxada, eles pegaram a pá e começaram a cavar. Começaram a cavar, começaram a cavar. Eles estavam no deserto, como é que vai vir água? Irmão, isso aí você não precisa se preocupar, deixa que Deus vai fazer. Eles estavam no deserto, como que vai vir a água? Não tem explicação. Milagre não tem explicação. Milagre é milagre. Milagre é milagre. E eu quero profetizar na sua vida que amanhã vai ser diferente. Amanhã vai ser diferente. Amanhã vai ser diferente. Amanhã vai ser diferente. Fala para alguém que está do seu lado: amanhã vai vir. Começa a crer novamente em nome de Jesus. Fala para ele assim: não desiste não, porque amanhã vai vir. Diga para ele assim: eu não sei como é que vai ser, mas eu sei que vai vir. Eu sei que vai vir, porque o nosso Deus é fiel, o nosso Deus é poderoso. O que aconteceu no outro dia? Quando eles foram olhar, estava lá, tinha água. Porque aquilo que Deus promete, Ele cumpre. Aquilo que Deus promete, Ele cumpre. Eu não sei o que Ele prometeu para você, mas Ele vai cumprir todas as promessas dEle sobre a sua vida, em nome de Jesus. Nós vamos cantar, nós vamos adorar esse Deus. Adore a Ele nessa